E aí, eu sou Saor Lucena, instrutor do Logos, e a gente está aqui para começar o nosso podcast do Logos, falando com vários convidados especiais, homens e mulheres de Deus que têm abençoado nossas vidas através de seu ministério, para poder conversar com eles sobre como eles preparam seus sermões, como eles preparam seus estudos, como eles fazem seu devocional, leem a Bíblia e estudam teologia e tudo mais que nós temos como fazer com Logos e também nós como cristãos precisamos fazer para que a gente possa aprender com eles aquilo que talvez seja algo que a gente possa aplicar exatamente do jeito que está a nossa vida ou adaptar para que se encaixe melhor nela. De qualquer maneira, temos muito a aprender com essas pessoas. E hoje, quem está aqui para conversar com a gente nesse primeiro episódio do nosso podcast é o Wilson Porte Júnior. Wilson, é um prazer ter você aqui com a gente nessa conversa para a gente falar um pouco sobre a preparação de sermão. Tenho certeza que muitas das pessoas que são usuários do Logos conhecem você, acompanham o seu ministério, já foram abençoadas pelas suas pregações, pelas suas palestras. E assim como eu, elas também devem ter a curiosidade de saber como é que é a sua preparação de sermão, a preparação de estudos. É por isso que a gente fica muito feliz dessa sua disponibilidade de estar aqui com a gente para bater esse papo. Obrigado aí, seja bem-vindo aqui a essa conversa do Logos. Amém. Obrigado, Saor. É uma alegria poder estar com você aqui sempre e poder falar do Logos, que é uma ferramenta que tem me abençoado aí há bem mais de 10 anos. Que E, legal. e hoje, assim, poder compartilhar, né? Além de fazer isso com alguns alunos no seminário, com quem eu sempre compartilho a respeito de como usar essa ferramenta no estudo pessoal e também para preparação para dar estudo bíblico ou pregação. E hoje fazer isso com o pessoal que ouve o podcast de vocês também é um grande prazer. Legal, muito obrigado mesmo aí por essa disponibilidade. E você falou que usa o Logos aí há mais de 10 anos, então você já usava o Logos antes mesmo dele chegar com as versões em português aqui no Brasil, é isso? Bem antes. Na verdade, eu acho que ele nem tinha o nome Logos ainda, porque era uma outra Ah, era empresa, da época depois do virou Logos. Libronics? Isso, eu tive o Libronics. Exato. Ah, legal, Eu legal. comecei a usar o Logos, eu acho que foi em 2001 ou 2002, ou seja, faz mais de 20 anos, né? Olha Então, só. assim, com certeza em 2002, 2003 eu já usava. Em 2003 eu usei o Logos basicamente durante todo o ano para poder fazer meu trabalho de conclusão de curso do seminário, né, que foi Aham. um manual de exegese do Antigo Testamento, né? Foi o meu TCC. E Que foi um legal. trabalho em cima do livro de Ageu, e aí Aham. eu tive que fazer as traduções do hebraico e do grego, né, da Septuaginta de Ageu, e eu fui orientado pelo falecido Carlos Oswaldo Pinto, né, que era Olha reitor e só. Aham. professor lá também do Seminário Palavra da Vida, e ele nos incentivou a conhecer o Logos, né, Libronics na época, eram os Uhum. CDs, né, antes disso ainda tinha o Isso. Nelson, não sei se você conheceu, antes do Libronics eu acho que era Nelson alguma coisa, e ele tinha Esse aí eu esses não sei. arquivos também. Eu só sei que Olha faz só, muito que tempo que eu interessante. uso, aí com o passar dos anos eu tenho, quando posso, né, ir atualizando para poder, e às vezes comprando alguns livros também para poder ir aumentando a biblioteca mediante as necessidades que eu tenho. Então, Legal, legal. é uma ferramenta que tem feito parte da minha vida aí há mais de 20 anos. Que bom, isso é legal. E eu sei que você tem vários pacotes, inclusive, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Você falou aí, né? Foi fazendo os Uhum. upgrades. Mas ao mesmo tempo você tem vários livros ali na estante, que eu tô vendo aqui atrás de você, Sim, né? E o bom é que agora na versão do Logos 10, essas coisas podem ser somadas, né? Vários dos livros que exato. você tem aí, provavelmente são livros que a gente também tem na nossa plataforma e que podem ser cadastrados para serem pesquisados a partir do software, dando resultado na sua biblioteca física, né? Isso é bem legal. É isso mesmo. Eu já fiz, inclusive, com alguns. Eu não fiz com tudo porque não deu tempo, mas foi uma Sim, ferramenta que me encantou muito agora nessa última versão do Logos, né? Pelo sim, fato sim, de sim. poder, fazendo pesquisas dentro dele, saber até o que está aqui na minha biblioteca, porque ele sabe o que está aqui, a página que está, e me diz, ó, abre o livro tal da tua biblioteca física, na página tal, porque você está pesquisando, está lá, né? Então isso é Exato. mágico, Com certeza. Eu também achei uma sensacional. das novidades mais interessantes do Logos 10. O pessoal É, fala bastante dela também.
Ô Wilson, e assim, como eu falei, eu tenho certeza que vários dos nossos usuários já acompanham você, mas é sempre bom também dar um pouquinho mais de contextualização, apresentação de como tem sido o seu ministério, inclusive, que é interessante que você costuma até mesmo fazer uma espécie de aula no seminário, né, sobre o Logos para os alunos. Então, Uhum. se você puder falar um pouco do seu ministério de maneira geral, tanto na igreja como no seminário, a gente agradece. Claro, então, eu sou pastor aqui na cidade de Araraquara, da Igreja Batista Liberdade de Araraquara. Eu comecei aqui, né, com essa igreja em 28 de novembro de 2007. Foi um trabalho de plantação, né, Legal, que eu peguei aqui já desde o seu início. E legal, legal. além de ser pastor aqui e usar Logos aqui em praticamente tudo que eu faço, né, na área de ensino, desde 2012 eu sou professor no seminário Martin Butzer, em São José dos Campos. Uhum. E lá eu dou aula de introdução ao Antigo e introdução ao Novo Testamento e uso bastante o Logos em alguns momentos específicos das aulas para explicar alguns aspectos para os alunos. Dou aula também de missões e dou aula de hebraico. No comecinho eu dava aula de grego e hebraico, né? Até que chegou um Sim. professor querido lá de grego e dividiu as tarefas lá. Mas hoje eu sou professor de Uhum. hebraico e, assim, no final do curso, a gente vem falando do Logos durante o curso e tal, mas no final eles têm que entregar uma análise exegética simples no primeiro semestre e uma análise exegética um pouco mais detalhada no final do segundo semestre de aulas, né? Sim. E eu digo para eles assim que eles podem usar várias ferramentas que estão à nossa disposição. Algumas são pagas, outras são gratuitas, algumas são sites na internet, né? Uhum. Mas Sim. como vários alunos têm o Logos e vários alunos que não têm, mas querem ter o Logos, né? Eu faço Uhum. sempre uma aula no primeiro e uma aula no segundo semestre, basicamente só de Logos com essa turma de hebraico. Então são duas aulas Olha aí que no legal. ano, né? Especificamente mostrando como eles usarem as ferramentas que o Logo nos dá para poder fazer trabalhos com a língua original, né? Então, como fazer exegese, Uhum. como fazer tradução, como fazer comparação e etc, né? Então, Muito legal. isso acaba ajudando quem tem o Logos e às vezes não usa certas ferramentas que estão ali e eles nem sabem Uhum. como podem usar, sabe? A riqueza Sim, do sim. software. E outros que não têm veem que realmente o negócio é poderoso e assim, ver que realmente aquilo que a gente paga pelo material, pelo software, realmente vale, né? Por aquilo que ele entrega, né? Uhum. Com Então, não é certeza. simplesmente uma biblioteca, mas há todo um trabalho que está por trás e que ajuda demais assim na questão de tempo e tudo mais, né? Na hora de preparar um estudo, um sermão, seja lá o que for, né? Com certeza, com certeza. E é interessante que você hoje dá aula para vários seminaristas sobre o uso, né? Mas Uhum. você usa desde a época que você estava concluindo seu Assim, desde que seminário eu era também, né? seminarista. Exato, isso eu acho bem Exatamente. interessante. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar aqui com Logos, mas eu conheci o Logos no seminário também, quando um professor querido, o reverendo Daniel Piva, me recomendou o Logos, e aí comecei a usar, já usei o seminário todo, uso até hoje para preparar sermões, e hoje tenho a oportunidade também de estar trabalhando aqui, tendo essas conversas com pessoas que eu sempre admirei e acompanhei desde o início da minha caminhada cristã, e vendo também como o Logos tem sido bênção na vida delas, isso é muito legal. Wilson, Uhum. então, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui para você sobre a preparação de sermão. Eu tenho essa curiosidade pessoal de saber realmente como é que você usa aí o seu tempo, usa as ferramentas que você tem à disposição para preparar sermão. Não Uhum. somente o Logos, é claro, eu sei que também tem outras coisas, você vai recorrer a outros tipos de materiais, livros físicos, né? Mas eu queria ter essa conversa com você sobre mais focada nos sermões em si. Então, assim, uma pergunta que o pessoal me faz bastante, Wilson, eu queria começar com ela, mas a gente vai caminhando para outras. É sobre tempo de preparação, porque você falou, Uhum. né? Você dá aula no Martin Butzer, você tem a sua igreja local, você tem livros escritos por várias editoras e família, tudo mais, né? Como você consegue ainda separar o tempo para preparar o sermão? Em média, eu sei que não tem um número exato, mas em média, quanto tempo você gasta aí para preparar um sermão? Depende muito, né,
do sermão, né? Assim, Sim. se é um texto totalmente novo para mim, totalmente novo não que eu nunca tenha lido, mas assim que eu nunca tenha Uhum. pesquisado, nunca tenha feito exegese dele, eu já li Sim. algumas vezes, mas nunca parei para poder olhar com atenção, isso me toma mais Uhum. tempo. Mas se é um texto Claro. que eu já passei por ele, já fiz estudos a respeito dele alguma vez no passado, então isso acaba ganhando mais tempo, digamos assim, né? Se eu já escrevi alguma coisa sobre ele também, então eu já tenho uma Sim, sim, sim. noção geral sobre ele, então o tempo acaba sendo menor, né? Também Uhum. depende bastante da quantidade de comentários que eu tenho à minha disposição, bíblias de estudo e outras ferramentas que me ajudam a entender um pouco do cenário. Se é uma coisa que há várias informações à minha disposição, o processo de preparação tende a ser um pouco mais rápido. Mas se é algo que Legal. são poucas informações, aí. E também, assim, depende bastante se a perícope, né, a passagem que eu vou Sim. pregar, traz alguma coisa ali específica que importa, né, olhar para o texto original e entender o seu significado da língua original, da palavra original. Então, aí eu tenho que ir para léxicos, né, para dicionários Sim. de teologia, enfim, aí isso acaba demandando um pouco mais de tempo também. Então, assim, não há Uhum. um tempo certo durante a semana, tipo, eu Claro. gasto 10 horas de preparação ou 3 horas de preparação, depende muito do texto, né? Depende muito Sim. da ocasião também. Eu prego em vários lugares, então eu costumo repetir alguns sermões por questão de tempo. Sim, sim. Então, Todo mundo, todo basicamente, pregador tem que fazer isso, né? não tem como, né? Porque se você for fazer É, tudo do zero, o que eu faço do zero é aqui na é. minha igreja local, é praticamente tudo do zero. Sim. Mas assim, Uhum. muito do que eu falo em outros lugares e que é fruto também dos meus livros, né? É fruto daquilo que eu Sim. já pesquisei e trabalhei com a igreja local aqui e que já frutificou, digamos assim, né? Foi produzido, está pronto, então me gera menos trabalho agora poder preparar essas coisas para poder fazer um livro, para poder fazer um artigo, para poder uma aula ou mesmo para pregar em outro lugar, né? Com certeza. Então, mas assim, sei lá, uma semana que eu uso assim um pouco mais de tempo, talvez eu diria umas 9 horas. E uma semana que eu Legal. consigo fazer rápido, talvez umas 3, 4 horas. Né, é assim, uma semana rápido que eu tenho as coisas muito bem já colocadas, já estudei umas Sim. 3, 4 horas. Quando já Aham. está pronta, assim, né? Agora, quando não Aham. está pronto, eu acho que é mais do que 9 horas. É porque a gente pegaria umas 12 horas, umas 4 horas durante umas 3 vezes na semana, mais ou menos. Umas Sim. 10, 12 horas, mais ou menos. E tem aqueles textos também, né, que, rapaz, quebram a cabeça da É, gente ali, sim. que vai. Agora eu achei Então, depende interessante muito que do você. texto, né? Sim. Exato, exato. Eu faço essa pergunta porque, assim, se a gente tiver uma conversa dessa sobre como o convidado, o pastor, o professor, enfim, prepara sermão, e não for feita essa pergunta, o pessoal vai crucificar nos comentários, né? Como tem que saber quanto tempo ele leva, e tal. Então eu sempre faço, até uma maneira da gente mostrar, né? É isso que não existe uma média exata. Ah, se você gastar tantas horas, você tá gastando pouco, se gastar muitas, você, entendeu? É sempre bom Uhum, a gente destacar. Agora eu achei curioso uma questão que você disse, que é quando eu tenho muito material à minha disposição, eu uhum, consigo ir mais rápido. Quando eu tenho pouco, geralmente demora mais. Eu entendo o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo é interessante que no meu caso, eu tendo um pouco a fazer o contrário. Que é uhum. quando eu tenho menos material, eu consigo me focar um pouco e ser mais sucinto. Quando eu tenho muito, eu tenho aquela sede, sabe, de olhar vários Tudo. livros. Você também, às vezes, se pega assim, tentado a conferir vários comentários ou vários Sim, léxicos e tudo mais? sim, é uma tentação. Mas assim, normalmente eu começo lendo o texto, leio algumas vezes, às vezes, né? E Sim. tendo assim a fazer uma espécie de meu próprio comentário, sabe? Minha própria compreensão, para depois então ir aos outros para ver se eu tô certo, se eu tô errado, onde eu tô errado, e aí Excelente, deixar os outros me corrigirem, né? Esses outros comentários. excelente. E eu leio e estudo outros comentários até eu é, achar que eu entendi o texto, sabe?
A hora que eu entendi que a coisa tá clara para mim e a mensagem tá clara para mim, a ideia original do autor, a intenção do espírito tá claro para mim. Então, por mais tentado que eu fique a olhar mais coisas, eu seguro e paro. Até porque a gente não tem só um sermão durante a semana, né? A gente prega, Sim, sim, sim. dependendo da semana, por exemplo, esse final de semana agora, ao que É. a gente está gravando aqui, eu vou pregar 5 vezes. Então, isso significa cinco Olha sermões, só. né? Então, Uau. mas tem semanas que eu prego uma vez só, entende? Aham. Então, quando são mais sermões, a ideia é que eu tenho que me segurar porque eu tenho outras coisas para estudar, outras coisas para preparar. Sim. Não dá para ir. Até porque esse é um problema meu, Saul. Pode ser que não seja um problema seu nem de quem está ouvindo a gente, tá? Mas o que eu já vi aí nesses 18 anos de pastor, de pregador, é que quanto mais informação eu tenho no meu esboço, mais complicada fica a minha exposição, sabe? Parece que eu me. Sim, sim, sim. Então, assim, eu posso até ter bastante coisa diante de mim, mas, assim, eu tenho que, antes, entender muito bem aquilo para que na hora que eu for pregar, talvez eu nem use nada daquilo, porque a coisa já está aqui, sabe? Eu já Aham. entendi. Então, eu falo Sim. sem depender muito do esboço, né? Porque se eu já Aham. vi isso acontecer comigo algumas vezes antes, né? Eu tinha muita informação, muitos detalhes, muitas, sabe, coisas bem específicas que para quem está ouvindo não faz nenhuma diferença, sabe? Fazia diferença Sim, sim, para sim, sim. mim, no caso, né? A minha Uhum. Sim. curiosidade, na hora do estudo, eu queria saber de tudo aquilo e tal, mas às vezes quem está ouvindo a gente não tem esse interesse de saber todas as coisas, né? E às vezes Verdade. são detalhes que algum comentarista fez e que nem tem tanta importância assim na hora de uma exposição que Uhum. exige uma aplicação na vida das pessoas, uma contextualização daquela mensagem, e às vezes esses detalhes até atrapalham na hora, né? Então, Sim, sim, sim. Fica a gente, parecendo palestra demais e sermão de exato, menos, né? parece uma aula, sabe? Aham. E aí eu tenho que fazer essa distinção. Eu dou aula também, né? E às vezes eu dou aula pregando e às vezes eu prego dando aula. Então eu tenho que sempre segurar dos dois lados para poder saber o que eu estou falando, para quem eu estou falando, para poder Uhum. não atrapalhar a comunicação da mensagem, né? Que é a coisa mais importante, é que o conteúdo ele seja recebido da maneira como eu imagino que o Espírito Santo quer que as pessoas recebam aquela mensagem. E eu sei que eu tenho um potencial muito grande de atrapalhar a comunicação dessa mensagem, sabe? Eu tenho Sim. uma possibilidade muito grande de ser enfim, uma pedra, sei lá, alguma coisa que vai Algo impedir muito essas denso, pessoas de né, amigo? chegar. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Não, isso faz todo sentido. Eu com certeza tenho bem menos tempo aí de caminhada, ainda estou aprendendo muito mais, até aproveitando essas conversas para aprender, mas já experimento essa questão de que às vezes a gente não poder estudar tanto é uma maneira de ajudar a trazer um sermão mais direcionado e não uma palestra com muitos detalhes. Quando acaba lendo muito comentário, você quer colocar ali porque aquele comentário que você viu, aquela frase impactou demais, aí você vai colocando, 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 daqui a pouco tá lá 30 páginas de sermão e você Exato. tendo 1 hora, 40 minutos para expor, enfim. Mas Wilson, então, você falou aí, inclusive, de como você começa a preparar sermão. E eu acho que a gente pode, então, para esse caminho, eu queria que a gente pudesse dar uma olhada. Hoje você prepara pelo Logos, não é isso? Os seus Sim, sermões? sim, Então eu todos. queria justamente que a gente pudesse fazer isso, mostrar um pouco aí da sua tela do Logos e você Tá. caminhar com a gente, mostrando de maneira mais panorâmica, mais geral, mas o caminho que você costuma fazer. Ok. Então eu vou fazer o seguinte: você vai escolher um versículo, um capítulo, algum texto aí para a gente poder tentar fazer um sermão imaginário. Tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou escolher o que eu estou trabalhando essa semana. Eu tô aqui na série de Efésios na igreja, aí você já, Aham. você já me dá umas dicas. Ó. Vamos para Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu tô a batalha ali Opa, legal. espiritual com questão de armadura de Deus e tudo mais. Vamos ver essa Uhum. caminhada aí. Joia, né? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Normalmente eu faço isso, eu abro a Bíblia que eu uso aqui para pregar na igreja, que é a Nova Almeida atualizada, Legal. e eu abro aqui também o meu, o meu criador de sermão, né? Sim, sim, o consultor de sermão, Então, muito. Aham. então vamos imaginar aqui que o título, depois que eu leia, ou depois de eu ter lido o texto aqui várias vezes, então vamos imaginar que eu já fiz isso e vamos supor que a gente vai Uhum. trabalhar com esse versículo aqui, né? Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Legal. sei lá, eu vou dar como título aqui a força nas batalhas espirituais. Excelente. Beleza, fiz isso, aí eu vou criar uma série aqui, que no caso seria talvez Efésios. Uhum. Talvez colocaria a passagem aqui, é o que normalmente eu faço, né? Efésios Uhum. 6:10. No caso aqui o meu está em inglês, por isso está aparecendo assim. Mas tem como mudar para português aqui, né? Aqui às Sim, vezes eu sim, sim. coloco uma descrição curta, às vezes uma palavra-chave e tal, mas nem sempre eu faço isso. Aqui vamos supor que isso Aham. seja hoje, então eu deixo aqui a data de hoje. E aqui a Uhum. igreja, como no caso, a maioria das vezes eu prego na minha igreja, eu deixo ela aqui. Se é uma outra igreja, eu coloco aqui também, porque se alguma vez eu for voltar nessa igreja, eu sei que eu já falei dela lá, né? Mais ou Excelente. menos essas são Até as pegando, informações básicas que eu coloco. Uhum. até fazendo um parênteses aqui para a gente ir trocando essa informação, você já criou os seus templates de sermões? Você já notou essa opção? Já notei sim. Eu fiz isso no passado com alguns sermões. Ultimamente eu não tenho feito mais, não. Eu tenho feito mais de uma forma um Vai pouco mais direto, né? simples, né? É como se fosse um Aham. próprio editor de texto aqui, Sim. me valendo das ferramentas que ele dá, que é colocar os textos de forma imediata, colocar os tipos de cabeçalho, né, maior, e tudo Uhum. mais. Até porque depois eu usava o próprio aplicativo do Logos no iPad para poder pregar, né? Sim. E fiz isso durante bastante tempo. Ultimamente eu tenho pregado Aham. com Kindle, né? E aí o que eu faço? É Eu sério? Que tenho. interessante. é, Aí eu exporto aqui depois que a coisa está feita, né? Deixa eu tirar isso aqui. Eu Uhum. exporto aqui, vou aqui nessa parte exportar e copio. Aí tem todo um processo que quem tiver interesse depois eu posso até explicar como faz, mas eu jogo ele todo no Kindle e para mim é bem Sim. mais fácil de trabalhar no Kindle do que no iPad, que toda hora fica pitando, fica. Se alguém liga no meu celular sem querer e o meu celular tá no mudo, o Conectado. meu iPad toca. Então, assim, não dá Já muito certo aconteceu no trabalhar meio com de uma iPad. pregação ou aula? Já, Olha ou isso só. aconteceu várias vezes. Então, eu não uso mais o iPad por Deus causa chamando disso, né? para fazer um comentário ali. Porque assim, Entendi, entendi. ele se conecta com um monte de coisa, né? Então, o Kindle é legal porque não é nada, é só o texto que está ali. Então eu coloco basicamente os Aham, meus sermões lá mas eu preparo eles aqui, né? Então, aham. normalmente eu coloco aqui uma introdução. Aí essa introdução ela vai criar o Deixa eu sim. só, Aham. deixa eu só, antes da gente continuar, só mostrar ao pessoal o que é que eu estava falando. Estou compartilhando Uhum. rapidinho aqui a minha tela também, só para o Uhum. pessoal ver que é essa questão dos templates, né? Você está vendo a minha tela também? Tô vendo. Pronto, então. Aqui, se você vier em adicionar, isso aqui é o gerenciador de sermão, né? Se eu vier em adicionar, ele vai a partir do modelo aqui de sermão em branco. Então, eu cliquei, ele adicionou, e aí vai ser semelhante ao que a gente viu aqui com o Wilson, que também é um ótimo Uhum. caminho. Mas, se você quiser, você pode criar o seu template, e aí você pode, na hora de adicionar um novo, você vem aqui, coloca aqui o modelo que eu criei, modelo de sermão, e adicionar, e aí ele já vem com a estrutura que você usar, você define como é. Aqui basicamente Hum. é isso aqui que eu uso, mas Uhum. é só uma sugestão para o pessoal, que é essa ideia, né, a gente dá algumas sugestões aqui. E aí a Muito maneira de fazer legal. isso resumidamente é basicamente você abre um sermão novo, em branco, escreve tudo que você quer nele, como é que fica, e na hora de transformá-lo em um modelo, você ao invés de escolher aqui a opção sermão, você troca para modelo. Aí, quando você for no seu gerenciador, vai ter essa opção lá. Mas agora deixa eu tirar aqui da tela, que o pessoal quer ver mais como é que você faz isso. Então vou voltar aqui para sua tela. Só esse parênteses para a gente continuar. Não, legal, muito Pronto, estamos bom. aí de volta na Legal. sua tela. De fato, quando você falou de modelo, eu estava pensando em outra coisa. Seria esse template aqui que está no meu, né?
E esse Exato, daqui eu exato. realmente eu não criei, não. Mas muito legal, bom saber. Vai me ajudar aí no Olha, futuro para poder. Eu já tô até com algumas ideias aqui de algumas coisas que eu faço normalmente que vai me ajudar a ter um template já pronto. olha aí que Muito bom. legal. Então a gente vai trocando essa ideia. Você vai falando pra gente sobre o sermão em si, isso, tudo mais, e eu vou tentando dar algumas ideias aqui também do nosso uso, Isso. né? Aí todos vamos ganhando juntos, legal. Aí, assim, normalmente, é, usualmente, né, eu não faço uso de slides enquanto eu prego. Eu só Uhum. passo os versículos para a pessoa responsável pela projeção lá das músicas, das letras e tal, e essa pessoa usa, inclusive, o Proclaim, que é um programa da Logos, da Faith Life também, né? E Legal. que a gente usa o Proclaim lá na igreja e ela vai. Na verdade, a gente usa o Proclaim para tudo lá, para as músicas, para os textos bíblicos, e já tem alguns anos já, né? Mas às vezes eu faço uso de slide para algum estudo bíblico, ou às vezes algum sermão é raro, mas às vezes eu uso. Aí quando eu faço isso, aí sim eu faço aqui essa edição do sermão, do slide, perdão. E Uhum. aí eu acho legal também, quem não usa, talvez saber, né, que existe aqui a possibilidade de você colocar o subtítulo, né? Esse foi o título que a gente escolheu, mas você pode usar o Sim. subtítulo aqui, né? Por exemplo, exposições em Efésios, né? E aí você pode Uhum. colocar a referência bíblica, né? Efésios 6:10. E ele já cria Olha aí. aqui um slide automático com uma formatação bonita e as cores, não é? Elas são tom sobre tom com aquelas cores que já aparecem na tela. Ah, mas eu não gostei disso daqui. Então, existe esses inúmeros outras possibilidades aqui que a pessoa pode escolher e os slides vão seguir exatamente aquilo que a pessoa escolher. Por exemplo, se eu escolher essa daqui, então ele usa igual, né? Sim, E, e ele mudou até as enfim, cores, né, das letras, pra ficar e mais dá para ir legal. procurar. No passado eu usava muito slide, né? Mas é por conta assim, do crescimento da quantidade de pregação, de trabalho mesmo, no ministério. Sim. Eu acabei deixando de fazer slides, por não dar tempo de preparar. A verdade é essa, sabe? Porque acaba Aham, tomando um sim. tempo a mais. Embora o Logos já ajude a gente bastante, se você for fazer Sim. slides no PowerPoint, no Keynote, aí não tem jeito nenhum Aham. mesmo, porque você tem um tempo a mais que você tem que gastar, né? E o Logos já Com faz certeza. isso. Então, é, eu comecei usando o do Logos justamente para poder ganhar tempo, mas depois, até mesmo isso, eu falei, eu não vou usar mais não, porque realmente não está dando tempo para mim, né? Mas para quem Não, com usa certeza, e tem que gosta de usar e tem tempo para poder se dedicar a isso, é uma ferramenta excelente. E aí, se você tem tempo, eu estou rolando aqui até para as pessoas verem que existem inúmeras possibilidades, né? E se a pessoa tiver com paciência, certeza. ela vai achar alguma coisa aqui de armadura, que é o que o texto fala lá, né, da armadura de Deus. Exato, Então, se a exato. pessoa rolar Inclusive aqui, dá ela é pra capaz dela chegar a pesquisar alguma também. coisa. Dá pra pesquisar Pesquisar, eu também, não se sei. você for exato, Aí eu, se você for aqui no, Find Media, né, que é encontrar a mídia, deixa eu até colocar aqui na minha versão em português pra ver. Mas se você aham. escolher lá a versão de Find Media, ali, tá vendo no canto Aqui, superior aham. esquerdo? Isso, isso. Aí, Legal, aí isso eu não você tem sabia. como pesquisar, e você tem como pesquisar por palavras-chave. Então tem como Aham. pesquisar sobre esse tipo de coisa, vamos ver aí se ele acha. Coloca sem escolher tópico, coloca só a palavra, sem nenhuma definição. Coloquei a Vamos ver. armadura. Isso, vamos O colocar meu tá em aqui. inglês, você. Isso. Aí, tá vendo? Apareceu, é isso mesmo, Já apareceu tem um alguma escudinho ali, coisa, ó. exato. Aí eu Exato, cliquei. exato. Então Muito já. bom, nossa, eu não sabia dessa função. Olha, quanto tempo que eu não perdi. Exato. Bem mais rápido, né? Dá pra ganhar, exato. Aí a gente vai fazendo. Mas é Bem, isso aí é aí, isso é só um bom dar caminho. o update na mídia aqui. Aí, beleza, ele fez esse primeiro, né? E aí eu Isso. quero que isso se aplique a todos os slides. Se eu clicar aqui, o de baixo já vem assim, né? E aí, se Aham. eu for colocar o texto de Efésios 6, eu vou colocar aqui um texto um pouquinho maior, né? De 10 Coloca até até. o 20. Aí ele já Pronto. dá o texto todo aqui e ele já cria os slides ali, né? Para quem não conhece. Então, Exato. Nossa, isso é dá muito para legal. até. É muito legal. Então, dá para a pessoa, inclusive, ter noção de como vai ficar na hora da transmissão e da Uhum. exposição, né? Ela Aparece pode aqui. mudar a formatação, né? Exato, dá para mexer aqui do jeito que ela quiser.
E se quiser omitir Aham. alguma informação, por exemplo, aqui está escrito NAA porque é a versão que a gente está usando, né? Mas se eu quiser omitir isso Sim, daqui, eu apago, ele apaga ali também. Então, aqui, ó, apagou, né? legal. Aham. E, e é isso, né? É como eu disse, meu Logos aqui ele tá formatado em inglês, por conta dos estudos meus do doutorado, tá tudo em inglês aqui. Sim. Ô, Mas Wilson, vamos, vamos, uhum, vamos fazer tem essa como alteração atualizar rapidinho, até aqui. para mostrar para o Claro. pessoal que é tranquilo. Vamos fazer essa Uhum. atualização rapidinho para Então, aí o vem nosso nesses público. 3 pontinhos aqui de baixo, né? Aham. Aqui é Program Settings, e Isso, as aqui configurações de programa. está a língua em inglês, né? E aí eu coloco aqui Brazilian Portuguese, automaticamente ele já vai mudar. Isso, Mas ele aí vai eu tenho pedir só para que, reiniciar. deixa eu reiniciar rapidinho, e já Isso é vai bem rápido, aí a aparecer. gente. Só para a gente dar continuidade com o restante em português, e ao mesmo tempo é legal do pessoal saber. Inclusive, isso é uma maneira de treinar o inglês, né? Além de usar a Sim, sim. biblioteca do Logos, que tem vários materiais muito bons em inglês, e agora tem a ferramenta de tradução, você também coloca Uhum. até as configurações ali, né? Foi inclusive uma das formas que eu aprendi inglês, foi me vendo no interesse de ler bons comentários que estavam em inglês, e o Logos Uhum. traz isso pra gente, né? Muito legal. Pronto, agora já tá Exatamente. todo em português. É, deixa eu voltar lá na tela que eu estava então, vou colocar de novo minha Bíblia aqui e vou colocar Sim, aqui, ó, no documentos, né? O isso. meu sermão já vai estar salvo aqui, ó, Força na Batalha. Aqui Exato. está uma lista de várias outras coisas que eu fiz antes, né? O sermão que eu preguei domingo passado, retrasado, antirretrasado e outras Legal, coisas que legal. eu fiz antes E aí. tem, Inclusive e tem a momentos ferramenta. Sim. devocionais. Sim. Ah, legal, você faz também. Esse momento devocional é o seu ou que você faz para a igreja? Não, para mim, para mim. Que Às legal. vezes eu Você faço faz então o seu aqui, às vezes eu devocional lá. faço no papel. Nem sempre eu faço no Logos, né? Mas Sim. eu gosto muito de uma ferramenta que ele tem aqui, que é a Lectio Divina Workflow, né? Deixa eu Isso é no pegar de cima, é aqui. em guias. É em guias, Ah, tá, não é isso. nos pontinhos. Isso Aqui, aí. né? Exatamente. Isso. Lectio. Então, esse daqui, ó, Exato. Lectio Aí essa. Divina, fluxo de trabalho. Eu gosto muito disso aqui. É a maneira como eu faço devocional, é por meio desse método chamado Lectio Divina. Eu fiquei muito feliz quando o Logos colocou esse tipo de ferramenta Aham. aqui. É realmente fantástico, né? E aqui ele explica, inclusive, o que que é. Então, achei bem legal. Então, eu acabo Exatamente. salvando algumas coisas aqui para mim também. Mas aí, como eu estava falando para o Exato. pessoal, né? Aqui na hora Aham. de editar, vamos ver se agora que vai aparecer em português. Ah, não, tá em inglês ainda. Então deixa eu voltar lá, porque aí eu posso agora. Deixa eu apagar aqui o texto, colocar Isso. Efésios 6, 10 a 20. Aí ele vai aparecer já em Pronto, já foi. português. E Exato. aqui, conferindo o slide, ele vai aparecer não Ephesians, né? O pessoal da igreja, dependendo do livro, Isso. não vai entender nada do que é, mas aí já aparece, né? Exato. Efésios mesmo. E tem todos os Exato. slides aí com a Tipo a gente. Ageu, né? Ageu que é Hagai, né? Em inglês, se eu não me Hagai. engano. Exato, é isso aí. Exato. Então é bem diferente. Então, essa Mas é muito é bom. mais ou menos a forma como eu começo expondo o texto, né? Uhum. Aí eu escrevo aqui alguma introdução, baseado Uhum. naquilo que eu li, e aí eu uso o quê? Eu já deixo aqui algumas ferramentas que são úteis para mim, que são algumas bíblias de estudo que eu particularmente gosto de usar. Tem várias, não Legal. é? Mas, por exemplo, aqui no meu caso, deixa eu abrir elas aqui. Isso, excelente. Isso é uma das perguntas que eu queria fazer para você, que o pessoal provavelmente tem interesse. Quais os materiais que você costuma mais consultar, né? É, Então, tão bom ver isso aí. Eu uso vários, né? Mas assim, um que eu gosto, que normalmente está aqui comigo. Então, outra coisa, deixa eu marcar aqui já. Normalmente eu linko, clico aqui nesses 3 botões, clico numa letra, para poder, à medida que eu vou mexendo no texto, né? O texto vai Sim, mexendo também. Se eu mudar de exato, capítulo, o livro vai mudar também. Então, no caso aqui, a gente exato. está em Efésios 6:10. E eu gosto muito do Jonathan Edwards, então eu deixo sempre esse Bible Blank dele, que é um comentário dele na Bíblia inteira, para ver se tem alguma coisa a respeito disso. Ele não tem no 10, mas tem no 12, que é parte Sim, da nossa perícope aqui, né? exato. Tem um outro que é uma Bíblia de estudo da Faith Life, do próprio Logos, que é Uhum. uma Bíblia de estudo excelente, é uma das melhores que eu tenho visto até aqui. E eu acho que ela Legal, vem olha aí, junto ó. do pacote, né? Vem em Então, todos os pacotes.
É muito bom essa Faith Life Study Bible. Deixa eu até mostrar o meu manuscritinho Wilson, pessoal. até, desculpa te interromper, mas só para o pessoal Imagina. sempre lembrar, tá em inglês, mas eu ainda não sei inglês, que ainda tá chegando, tá conhecendo Logos, vamos dizer, alguém Eu ia que, falar disso. exato, alguém que acompanha você, mas ainda não viu o Logos, tá aqui assistindo o vídeo, é bom você mostrar para eles também, né, essa função Então, de aí que tá, tradução. né? Eu mostro isso sempre para os meus alunos, que alguns falam, mas eu não sei inglês. Eu falo, você não tem desculpa. Antes eu falava que tinha o Google Tradutor, era só copiar e colar. Isso. Hoje nem precisa Aham. mais, porque o próprio Logos tem o Google Tradutor, o DeepL e o Bing, que são três Isso. tradutores online. É só clicar aqui, ó, que ele já vai dar Aham. aqui a tradução, ó. Então ele traduziu o que está Exato, aqui, exato. ó. Honor your father and mother, honre seu pai e sua mãe, reflete o quinto mandamento, tá tudo aqui. No caso aqui foi traduzido pelo DeepL, que é uma plataforma de Exato. tradução que é melhor do que o Google Tradutor, né? Então aqui você Exatamente. copia, no caso, vamos supor que eu quero copiar aqui e colar aqui no meu texto, né? Só dar um Ctrl C, vai estar aqui o trecho do comentário, né? Aham. Então, se eu quiser fazer isso, né? Opa, Isso. então, essa opção de, eu não sei inglês, não existe mais no caso. E o outro Agora que eu nem gosto mais muito. não sei latim, né? Até o latim você não tem Pois mais a é. desculpa, porque até o latim traduz aí. Esses dias eu vi isso aqui, eu estava trabalhando com um texto e eu precisei do latim. Foi, na Uhum. verdade, um comentário exegético, e durante o comentário o cara cita lá algumas palavras em latim que eu não conhecia. Aí eu cliquei e eu fiquei impressionado que ele deu a tradução, porque no comecinho não dava. Eu acho que entrou depois, alguma coisa assim. Isso. Agora é bom, Então, muito Dogmática legal. Reformada do Bavin, que a Oberkopf É. também, se eu não me engano, cita algumas vezes latim sem dar tradução, né? Você tá lá, você Uhum. consegue traduzir tudo. E a gente tem esses livros aí. Exato. Não, é uma ferramenta imensa, né? Mas Uhum. beleza, aí eu normalmente faço esse primeiro passo aqui. Deixa eu só melhorar aqui minha visão, que eu aumentei a letra para ficar mais legível, eventualmente para quem está Uhum. vendo a gente. Então eu Legal. leio o texto normalmente todo, e depois eu volto verso por verso, então eu vou tipo 6, 10. Aí eu faço alguma, sei lá, alguma transição aqui, comentando alguma coisa mais geral, Aham. algo mais geral a respeito da passagem que eu acabei de ler aqui em cima. E aí eu venho, Tá. eu exponho, né, verso a verso, então eu venho e aí eu já explico aquilo que algum comentarista escreveu a respeito desse versículo. Se tem alguma coisa aqui nas Bíblias de estudo, como por exemplo essa daqui, a Reformation Study Bible, que é aquela que a editora Fiel lançou recentemente, que é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, né? É a nossa Exato. língua. Então, de repente você não tem a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, mas você tem ela aqui no Logos, né? E você E pode um eventualmente parênteses aqui comprar só para ela, né? Isso, e um parênteses aqui para os nossos usuários. Nós estamos trabalhando para ter a Bíblia de Estudo da Fé Reformada também em Ah, que português no legal. Logos. Então, se Deus quiser, Benção. breve teremos também. Isso aí. Muito bom, muito bom. Em inglês já tem, né? Isso é muito legal que a gente tenha esse material em português também, porque ficou realmente excelente o trabalho que a Fiel fez. Então, depois de ver aquilo que como eu disse, normalmente eu faço aqui primeiro, né, o meu próprio comentário. Então, algo mais Uhum, simples, algo que me saltou aos olhos. Depois, eu uhum, vejo Bíblias de estudo, certo. que é uma coisa mais direta, né, mais objetiva, né? Então O eu cara que é vou aqui professor na. bom é isso, que ele já vai super didático aqui ensinando pro pessoal como é que ele prepara o sermão. Ótimo, isso, obrigadão. Então, aí depois de ver as Bíblias de estudo, tem mais Bíblias de estudo aqui, né? Eu citei três aqui que eu uso Tem. com mais frequência, mas tem várias outras que podem ser. Inclusive no pacote em português tem algumas que eu gosto bastante também. Mas a Tem a do pessoa. Hernandes agora, né? Sim, exato. Eu não sei se eu tenho ela. Deixa eu ver aqui. Bíblia de estudo. Eu acho que eu tenho sim. Deixa eu só ver Se aqui. você. Pode me ajudar aí. Então, se você colocar ali em tipo, né, Aham, ali nos filtros, tá vendo aí? Vai aham. na lupa ali do lado direito, você pode Aqui. colocar aí. Ah, pronto, isso aí já coloca. E aí você pode escolher o autor, né? Aí onde tem autores também no filtro. Ou Aham. colocar, pesquisar ali em cima, tanto faz, você acha o E Hernandes, essas são se todas as tiver. Bíblias de estudo que eu tenho, né? Eu creio que sim. Deixa eu ver aqui Legal. se. Agora eu não lembro exatamente a partir de que pacote que ele tá, mas deixa eu achar aqui, que aí eu O mostro. nome dele não Bom, tá mas. aqui, então é possível que não tenha. Aham.
Isso, Mas mas legal. isso é tranquilo. Eu acho que isso é só um dos detalhes aí, mas olha o quanto também, né, que você já É, tem. E sim, temos a do Hernandes, dependendo do pacote, já tem. em Depois eu vou até português. procurar saber em qual pacote que está disponível. Eu creio que a partir do diamante, não lembro. Mas tá por aí, tá em Uhum. algum pacote. Legal. Então, aí o que eu faço também é procurar comentários bíblicos. Então, no caso aqui, eu posso pesquisar algo em português, né? E Aham. aí, por exemplo, eu tenho aqui, lendo Efésios com John Stott, tem esse do Tamir Neves, né? Comentário bíblico de Efésios, tem o do Hernandes, Olha aí o Hernandes, exato. tem. E é basicamente a Bíblia de estudo dele, né? A Bíblia de Pois estudo é, dele é uma versão resumida dos comentários, né? é. Tem esse daqui que eu uso bastante, do Hendrickson, que é da cultura Uhum, cristã, que é muito bom. Tem esse uhum. daqui que para mim é pouco conhecido e valorizado no Brasil, mas para mim é uma das melhores coisas que já foram produzidas aqui no Brasil em termos de É comentário mesmo? bíblico, que é essa série do peixinho aqui na capa. Isso daqui é ouro, isso Da daqui. Editora Esperança. É legal, legal. Isso. Olha aí, ó. Isso Recomendação de daqui comentário é, aqui com o Wilson. é riquíssimo. Então eu uso muito esse daqui também. Tem essa daqui também e tem a do João Calvino, né? Que a editora Fiel Isso. tem publicado, enfim, dispensa, né, apresentações. Então, normalmente eu abro alguns desses daqui. Então, no caso aqui, eu vou Uhum. abrir dois para o pessoal ver como Agora é que normalmente eu você tá em faço. alguma série lá na sua igreja, Wilson? Tá em alguma Estou em série de pregações Gênesis. lá? Tá em Estamos em Gênesis, legal. O Gênesis. que é que você tem usado aí, só por curiosidade, eu vou abrir nesse parênteses em Gênesis? Rapaz, eu tenho usado tanta coisa. Tem Bom, deixa eu pegar aqui, só para você ver. Cadê pra ir? Aqui. É que ele tá ali, pronto. Isso, agora, é que eu só queria ver se estava no comentário bíblico. Aham. E você gosta mais É, desse tipo de visualização da biblioteca? eu gosto. Como Ou assim daquela você capa a fala? capa, assim? Ah, porque Ah, tá. Aqui, no... né? Sim, Aqui, né? Você isso. fala. Fica Isso, mais fácil exato. de ver, né? Exato. Exato, pro Eu pessoal. gosto muito desse daqui. Eu tenho usado muito o Grey Danos, Aham. pregando o Cristo em Gênesis. Isso tem me ajudado muito por conta de aplicar as passagens que eu prego a Cristo, né? Por exemplo, eu preguei agora no último domingo em Gênesis 41. Uhum. Então, que é quando José é tirado da prisão e da masmorra, depois de ter sido colocado lá pelo Potifar, né? E aí o Uhum. faraó tem o sonho, e aí o copeiro dele lá lembra que 2 anos antes, lá na cadeia, um jovem hebreu chamado José tinha revelado um sonho dele que se cumpriu, aí o faraó manda chamá-lo, e aí é aquele sonho das vacas magras, vacas gordas, espigas mirradas e espigas, né? Sim. O José revelando todo aquele sonho, e depois o faraó colocando José como governador do Egito. Então é um capítulo longo, né? E o Uhum. Grey Danos, ele tem aqui, só clicar para você ver, tem um capítulo Sim. específico sobre isso. Aí tá até nele, ó, porque eu usei ele semana Olha passada. aí. Exato, Então, logo já deixa salvo aí. ele é muito, muito bom. Então, ele dá uma visão geral e sobre o texto e o contexto, as questões literárias, enfim, o enredo, né, o que aconteceu naquele capítulo, uma interpretação teocêntrica, o tema do texto e o objetivo do texto, formas de pregar Cristo no texto. Então, isso é o que mais me interessa aqui nessas observações desse autor, do Grey Danos. Então, o Uhum. progresso histórico redentivo, né, o cumprimento da promessa, a tipologia, no caso aqui de Cristo, as várias analogias a Cristo, os temas longitudinais, referências do Novo Testamento, contraste, aí ele pega a parte do objetivo e do tema do sermão, e aí ele vai à exposição do sermão. E aqui ele não é uma pregação, mas é um tipo de um comentário que ele faz do capítulo. Depois de ter explicado Sim, várias coisas, ele faz um comentário cristocêntrico do capítulo, sabe? E eu uso sim. muito isso daqui, muito mesmo. Não, isso com Isso certeza. aí, se o pessoal estiver pregando em outros lugares, né? Por exemplo, aqui eu tenho em Gênesis, tem em Daniel, tem em Eclesiastes, eu sei que tem outros livros dele fazendo a mesma coisa, pregando Cristo, aqui no caso em Eclesiastes, pregando Cristo em Daniel. Então tem vários aí Sim, em sim, sim. outras opções, né? Então esse é um
é um livro meio que base para mim, em tudo aquilo que eu tenho feito na exposição de Gênesis. Agora, Legal. dependendo do capítulo que eu estou pregando, de Gênesis, aí eu vou usar outros materiais. Deixa eu só clicar aqui, Gênesis também. Aí eu uso bastante essa série aqui, ó, que é a pregação de Cristo no período dos pais da igreja, que é esses dois aqui. Sim, sim. Eu uso bastante esse daqui, que é os vários comentários de como os puritanos, os reformadores também pregaram Cristo em Gênesis. Aham. Aí, dependendo do texto, eu vou lendo os comentários que eu tenho à minha disposição aqui para poder ver o que cada um me oferece de informação que vai me ajudar. Então, às vezes eu uso Pronto. um, às vezes eu uso o outro, né? Eu gosto bastante dessa série aqui que a Cultura Cristã publicou, que está em português, né? Sim. Essa daqui, no caso do Gênesis, é o Bruce Waltke, que é um teólogo bíblico que eu gosto bastante. Eu tenho até outros livros dele aqui do Antigo Testamento. E nesse Sim, caso sim. aqui eu uso bastante esse daqui também. Então, assim, o texto básico que eu uso é esse daqui, do Gray Danos. Mas aí, dependendo do capítulo, eu vou olhando para vários outros comentários e usando eles à medida que o texto exija, né? Legal, legal. É uma coisa aí que eu ia falar, só outro parênteses aqui sobre o Hernandes. Só confere aí, por favor, se você tem aí. Uhum, Vai na sua biblioteca, coloca aham. Bíblia, ao invés de Bíblia de estudo, coloca o tipo aí no. Ah, Coloca tá. Bíblia. Tem, Tipo, tem que aham. tirar isso. Tem que Tirar tirar, o tá em filtro, né? comentário bíblico. É isso, aí coloca Bíblia. Bíblia e coloca Hernandes. Aí, tá aí, ó. Você tem Ah, essa Bíblia de daqui, ó. estudo Hernandes. Ah, legal. Exato, exato, exato. Olha só que maravilha. Uma Bíblia que o pessoal gosta bastante também, tá aí. Aham, sim, joia. Porque também eu É isso tava aí. justamente estranhando. Eu digo, rapaz, isso tá antes. Eu acho que hoje o seu pacote do Logos 10 é o diamante, né? Se eu não me engano. Eu acho Quase que é. certeza. Eu acho que É. é. Eu acho que eu tenho diamante. Antes eu tinha o gold, né? O ouro. Aham. É, Do 9, né? Aí antes do 9 eu tinha um mais. Eu sei que eu comecei com o essencial, na verdade, viu? Sim. Eu acho que o primeiro, depois que eu fui do Libronics para o Logos, foi quando eu comecei o mestrado no Andrew Jumper lá em 2008. Que aí Uhum. eu acho que eu comprei, que eu fiz a atualização para o essencial. Eu não lembro desde quando tem o Logos com esse nome, mas eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu fiz uma atualização assim um pouquinho mais, um pouco melhor, né, daquilo que eu tinha na época, que era Sim, bem pouquinha coisa. Quando eu comecei eu tinha bem pouquinha coisa mesmo. E aí depois, sim. Aí vai como a adquirir. gente conversando, a gente foi melhorando, né, com o tempo. Excelente, excelente. Mas Legal. legal, então aí você vai para os comentários, aí você já mostrou sua Então, biblioteca, só não falta comentário de Gênesis, né? Tem vários, né? é, então, aí no caso aqui de Efésios, né, na preparação do sermão, beleza, eu estou aqui no versículo 10 de Efésios 6, eu faço o meu próprio comentário, vejo algumas bíblias de estudo, e aí eu vou para alguns comentários bíblicos no caso, né? No caso aqui eu abri dois aqui, né, só como exemplo, que foi esse daqui, de Aham, João Calvino, né? aham, sim. E também esse daqui que eu tinha falado aí deixa eu só aumentar aqui Da e editora Esperança. mostrar. Esse daqui do Eberhard Hahn, que é da Editora Eita, olha Esperança, que aí. é o comentário Esperança, que é muito bom esse comentário aqui. Não só esse, mas toda a série é realmente excelente. Aí eu faço aqui uma Ainda bem que você leitura pronunciou o toda. nome dele, viu? Ah, enfim, eu tô. Agora tá fresquinho, né? Porque eu tô no É, doutorado, tem que estudar alemão que nem um louco. é Eu mesmo? tava aprendendo Olha aí. sem alemão, Que legal. latim, Legal, legal. aprendendo a falar em línguas depois de velho. É o dom de língua sendo desenvolvido. Muito bom. Então, normalmente eu faço isso, meu comentário, vejo algumas bíblias de estudo, vejo alguns comentários bíblicos. Dependendo da passagem, que nem no caso aqui, né? Se eu for para alguns versículos mais à frente, que nem aqui no versículo 11, né? Eu vou colocar aqui Efésios 6, 11. Beleza. Aí ele dá aqui, vistam-se de toda a armadura de Deus. Beleza. Às vezes eu quero ter uma noção do que era para Paulo uma armadura, porque quando fala armadura hoje, para os exércitos de hoje, se vem tanta coisa na cabeça, e eu gosto desses links que as Bíblias em português fazem, várias delas fazem, no caso aqui a Nova Almeida Atualizada também faz,
com Book, Facebook? né? Então, Isso, por exemplo, se eu Facebook. clico aqui em armadura, ele vai me abrir esse Factbook, que é uma ferramenta dele, né? E vai falar sobre armas, sobre guerra, sobre várias informações a respeito desse assunto na época bíblica. Então, Exato. por exemplo, eu tenho esse dicionário de ética cristã aqui no pacote do Logos, então ele vai me dar sobre armamento, dentro daquele contexto, né? Vai me dar aqui Aham. fotos, inclusive, né, de ferramentas que eram usadas, como, por exemplo, pontas de lança e outros armamentos que eram usados naquele tempo, várias passagens-chave que citam também essa questão de armamento, que é o que Paulo está querendo falar aqui em Efésios 6:11, e inclusive em outras passagens. Se eu quiser lidar com os textos originais, ele vai me dar também, tanto no grego, né, como no Isso. hebraico, essa opção, eventos em que armaduras são citadas e outras coisas mais. Inclusive, se eu não estiver satisfeito, né, com os comentários que eu tenho aqui, eu posso, inclusive, comprar outros aqui, né? Tá Exato, ele tudo vai aqui dando no a Factbook. recomendação. Isso é bem legal, Exato. né? Inclusive na ferramenta pesquisa, quando você faz uma pesquisa sobre algo, ele mostra tanto que você tem na sua biblioteca como o que tem disponível para ser adquirido. E hoje a gente tem mais de 180 mil livros, né, para adquirir. Exato. Ô Wilson, inclusive sobre sobre a armadura em si, se você puder só Uhum, conferir mais uma coisa aí na sua biblioteca, se você for aí em uhum, biblioteca, é, uhum. até na verdade eu posso mostrar rapidinho aqui pro pessoal. Eu vou mostrar aqui minha tela, bem Legal. rapidinho, só mostrar aqui. Temos aqui um interativo. Você vem aqui na sua Ah, biblioteca, sim, é usa o verdade. filtro interativo. Eu não Você estava tem aí lembrando também? dele. Tem Isso, sim. e Muito aí legal esse. tem aqui Uhum. justamente, ó, Armor of Eu God, né, a preguei armadura de Efésios. Esse Deus. daqui já tem um tempo que o Logos tem, né? Tanto é que eu Tem, preguei Efésios aqui na igreja alguns anos atrás e já tinha. E eu lembro de ter exato. usado isso daqui. Isso é bem legal, né? Então, se você clica aqui, por exemplo, na couraça, né? Você clica aqui, Uhum. aí ele já dá uma explicação, mostra aqui no versículo. Ah, o capacete da salvação, ele coloca aqui também. Então, o Logos tem até esses interativos, são bem interessantes para o Sim. pessoal. Mas vamos voltar aqui à sua tela lá. Legal. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Que normalmente eu faço, ver especificamente o que aquela palavra significava na época, né? Então, o que a armadura significava. Opa, significava Você na costuma usar época. léxicos nesses casos aí, para o estudo de Uso, palavra, Bíblia, alguma coisa? uso sim. Às vezes eu abro, por exemplo, textos em grego, né? Por exemplo, aqui, né? Ele já abriu ali. Aham, Então, eu vou aqui para o versículo 11. legal. Então eu vou aqui, por exemplo, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Tá Tá no grande, né? máximo por causa da turma que eu dei aula recentemente. Sim. Então, aqui, né? Coloque em Dynasty ten Ponoplian, né? Aqui é a armadura, né? De Deus. Tuteu Legal. pros tu dynastai. Beleza. Então eu pego aqui a palavra armadura e às Aham. vezes eu dou 2 cliques nela para já abrir alguma coisa, ou eu simplesmente clico com o botão direito, coloco aqui mostrar mais informações. Aí, se eu quero entender um pouco mais a respeito dessa palavra, né, já está selecionada aqui para mim. Então ele vai me falar aqui o que Isso. significa, vai me dar um pouco aqui da questão sintática. Se eu quiser, aliás, ele vai me mostrar aqui várias outras traduções, e se eu clicar aqui no BDAG, né, que é um Bidag. léxico, Uhum. ele vai me abrir aqui, ó, ele abriu aqui em cima, Bidag é esse um dos melhores, léxico né? é um dos melhores. Ele vai abrir esse léxico que vai me dar uma noção legal sobre essa questão de armadura, que é o que ele está falando aqui, e eventualmente Uhum. até o que outros falaram sobre a armadura, né? E outros textos, não só os textos bíblicos canônicos, mas inclusive extracanônicos ou apócrifos, etc. Como no caso aqui ele cita 2 Macabeus, e outros textos de filósofos, né? Ou aqui no Sim, caso sim. de José, Flávio Joséfos, né? Ou Antiguidades Judaicas, ele cita aqui também. Aham. Então, Sim. quer dizer, é uma ferramenta fantástica, né? E Exato, exato. uma coisa que eu acho legal aqui nele também é que, por exemplo, se eu estou aqui no BDEC, né? E eu estou aqui Aham. na palavra, Uhum. beleza. Aí se eu clicar com a seta aqui do meu teclado para o lado direito, ele já mudou de dicionário, ó. Ele foi para o Exato. Louinaida. Aqui eu já tenho Aham. outro dicionário. Se eu clicar com a seta, ele vai para outro dicionário, né? Que é esse daqui.
Se eu for clicando, ele vai Exato. mudando o dicionário. Ah, não estou satisfeito com um. Ó, esse daqui é o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que é fantástico também. Excelente, né? Bastante Então, coisa, a parte de história, né, da etimologia da palavra, é bem interessante ele. exato. Então, Isso aí é é a por meio mesma coisa. Ah, mas dos... eu não entendo nada. Beleza, você clica, você seleciona o que você não está entendendo, clica aqui nesse, onde eu estou passando o mouse aqui agora, ele vai abrir o Sim, tradutor de tudo, que é o tradutor em português que a gente tem exato. agora, né? Diminuir a fonte aqui Excelente. para dar para ver. Tem ali, ó. Exato. Então, Exatamente. Muito bom. Inclusive, uma maneira de estudar a palavra, né? A pessoa pode ir direto da Bíblia em português também, né? Estando sim, ali direto na Bíblia em português, ela pode clicar com o botão direito e acessar o guia de estudo de palavra, né? Então, exato. se, Dá então, para fazer isso se também. for, E só assim, escolhe a além do opção, guia de né? Melhor. estudo, além disso daí, tem também a Bíblia Revista Atualizada, né? Deixa eu pegar ela aqui. Sim. Cadê ela? Você Aqui fala do no interlinear? grego. É revista O interlinear está disponível na NAA no Novo Testamento já. Não está no Antigo, legal. mas Ah, na é? NAA, como a gente está no Novo, já tá disponível. Se Ah, você clicar aí legal. no botão de interlinear, Aí, ó, olha aí, já beleza. aparece. Uhum. Isso, Isso aí já dá para usar, inclusive, né, o português e grego, né? No caso aqui a exato. armadura, Panoplian. Exato, a E se pessoa pode clicar inclusive aqui nesse resumir, né? número, exato. Aí aqui já tem o número de Strong, que é um outro dicionário, Uhum. que dá para a pessoa chegar a algumas conclusões também. Isso é muito legal. Excelente. Dá para Ô fazer o Wilson, paralelo. inclusive, você falando aí sobre como você constrói o sermão, você faz mais ou menos nesse estilo assim, tópico, a escrita do sermão, eu falo, ou você escreve o sermão inteiro? Isso é uma dúvida interessante também. Não, eu escrevo o sermão inteiro, texto corrido, Olha só, normalmente. rapaz, Mas eu não, assim, em 2020, em agosto de 2020, eu peguei Covid, né? Antes do olha só. Covid, eu colocava pontos. Às vezes eu escrevia, mas na maioria das vezes era um esboço mais curto. Mas aí Ah, eu quase morri em agosto de 2020, tive a meu Covid, tive Deus. muitas sequelas, mas muitas sequelas. E inclusive eu fiquei afastado aqui por recomendação médica 3 meses, eu não tinha condição nenhuma de sair de casa, muitas sequelas. Meu Deus. E assim, uma das Que sequelas pena. foi que eu perdi boa parte da minha memória, né, e capacidade de guardar coisas. Então, assim, eu não Meu conseguia mais Deus. pregar por tópicos. Eu tive que começar a escrever do boa noite inicial até o amém final. E Caramba, olha só. as primeiras vezes que eu preguei ali no final de 2020, depois que eu voltei, eu li o sermão inteirinho, porque eu não tinha condição, eu não lembrava de fato, né? E aí Que coisa, depois, rapaz. Deus foi gracioso, a memória foi voltando, mas Que até bom. hoje, a gente está em 2023, até hoje eu ainda preciso escrever, se não o sermão todo, quase ele todo. Ainda que eu não leia mais, eu não leio mais o sermão na hora de pregar, mas assim, eu não tenho problema de ler também, desde que você Sim, interaja bem e saiba se comunicar, mas hoje eu me sim, sinto mais à vontade não tendo que ler o sermão e podendo olhar mais para as pessoas. sim. Mas eu tenho que escrever ele para poder entender ele, sabe? Eu ainda tenho Sim, dificuldades faz de fazer sentido. com esses pontos, sabe? Bullet points assim, que resume mais a ideia. Sim, Eu consigo faz guardar sentido. mais quando eu escrevo mais. Então, particularmente, eu preciso escrever muito. Ou escrever digitando, ou de escrever num caderno, né? Que nem esse daqui, ó, que tá do meu lado. Aham. E você Então, gosta, né, inclusive de cadernos, usar várias canetas, coisas do gosto, tipo, né, se não me engano, você sabe gosto fazer, eu já vi demais. algumas vezes uma caligrafia bem bonita, né, isso é legal. Além de ser uma paixão pessoal, essa questão de caligrafia, eu gosto de escrever, então eu sempre tenho um caderno, todo dia eu escrevo, todo dia à mão. E isso me ajuda a guardar as coisas na memória de maneira muito melhor. Assim, se eu não escrevo, eu não guardo. E, Sim. e escrever à mão, isso é uma experiência pessoal, tá? Isso não significa Aham. que todo mundo vai ser assim, mas para mim, eu acho que é porque eu sou mais limitado que os outros, mas para mim, se eu não Que é isso. escrever à mão, eu não guardo. Se eu escrever digitando, eu guardo menos. É uma coisa que eu já anotei, Mas tem vários assim, estudos, né? particularmente.
não Mas tem sei. vários estudos sobre isso, tem vários estudos. Eu não tenho, eu tenho uma caligrafia péssima, eu sou o oposto seu em relação a isso. Eu, infelizmente, não desenvolvi, gostaria de ter. Então, eu não costumo escrever. E aí, meu professor, o mesmo que me indicou o Logos, inclusive, ele sempre falava, olha, escrevam à mão, porque É. vários estudos mostram que você guarda mais. É bem interessante isso. Aí, o que eu tento fazer é, aí, alguns momentos, fazer essa escrita à mão, mas aí, como eu sou muito do digital, eu fui para a Uhum. ideia do tablet com caneta. Eu não sei se você Uhum. já tentou experimentar isso aí, mas eu gosto Já, bastante. eu Eu já uso fiz aqui. bastante já. Mas aí minha caneta Pronto. quebrou. Eita! Caneta que Aí é uma e pena. aí aí a outra é muito caro, não tive como comprar ainda outra É, caneta, mas não é eu já como uma usei Bic, né? Uma muito. Bic. Exato. Se fosse preço Bic seria bom. Tem esse lado negativo, né? É verdade. Mas eu já usei bastante. Essa atitude de escrever com a mão, porque você pensa cada palavra, você entende a ideia, você, sei lá, é diferente. Para mim sempre foi Sim, diferente. Eu sempre consegui guardar mais dessa maneira do que simplesmente digitando, né? sim, Mas sim. Faz eu sentido. preciso disso, de escrever o sermão, mesmo que eu não o leia, na hora da exposição pública, porque escrevendo a coisa vai ficar mais guardada na minha memória, sabe? Então fica Legal. mais fácil para mim lembrar das coisas se elas estão escritas e se eventualmente na hora da pregação eu me perder, tá escrito ali na minha frente, entendeu? Porque a minha memória ainda me trai de vez em quando, né? Então é Atrai bom que todos eu nós. tenha bom que eu esteja com o negócio ali na minha frente pronto, para que eventualmente eu possa olhar para ele, procurar onde está e continuar falando, né? Legal. E sobre a escrita do sermão, você costuma usar algum código de cores, alguma coisa assim, para visualizar mais fácil, ou é o texto Não, todo escrito normal? é o escrito normal. Normalmente eu não uso, não. Aham. Normalmente eu divido assim com. É bem simples mesmo a minha estruturação, né? Eu faço uma Sim. introdução, eu faço a exposição de cada versículo. Às vezes eu faço, às vezes não, 95% das vezes eu faço ilustrações, mas é dentro da própria Bíblia. Dificilmente eu uso alguma ilustração fora da Bíblia. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas assim, eu gosto de fazer dessa maneira, uma questão pessoal, né? Uhum. Então, Sim. os comentários ajudam a gente tremendamente nisso. As próprias Bíblias de estudo, né? Qualquer uma que você pegar, ela vai dar, por exemplo, aqui, ó, 6:10. Ela já vai dar alguns versículos que estão correlacionados com isso. 6:11 vai dar outros versículos. Então, normalmente eu Sim. pego o que está acontecendo nesses versículos e uso como ilustração do versículo que eu estou expondo, né? Então, é uma Que maneira de eu legal. ficar indo e vindo dentro da própria Bíblia, mostrando que aquele assunto não é só de Paulo lá em Efésios 6:10, mas é algo que a gente vê em outros lugares, citados por outros autores, procurando mostrar que essa é a intenção do Espírito Santo mesmo, se valendo de vários personagens falando de um mesmo assunto, né? E às vezes usando uma Excelente. experiência ou uma história que aconteceu na Bíblia que tem a ver com aquilo lá como ilustração. E aí eu volto ao texto. Nem sempre eu faço essa questão de 3 pontos, né? Como normalmente a gente aprende em cursos de homilética, né? Introdução, 3 pontos, conclusão, ou às vezes varia Sim. essa ordem, porque nem Aham. sempre eu vejo no texto 3 pontos. Às vezes eu vejo Sim. 7, às vezes eu vejo um só. Às vezes eu. Uhum. Então, assim, eu não levo tão a sério essa questão de colocar pontos. O que eu levo a sério é a exposição verso a verso. É isso que eu acho que eu devo Uhum. fazer na minha concepção pessoal. Então, Sim. quando eu percebo que o texto ele tem 3 pontos, vamos supor, né, que são claramente perceptíveis ali, então aí eu divido a exposição de verso a verso em 3 pontos. Mas quando isso não Uhum. aparece, eu não fico me matando de pensar, deixa eu achar 3 pontos aqui, porque o sermão tem que ter Sim. 3 pontos, alguma coisa assim, sabe? Aham. Eu não brigo com isso. Eu deixo que o texto siga o seu fluxo, né? E eu vou explicando ele, se ele tem um ponto é um ponto, se tem dois é dois, etc. Né? E aí, por fim, eu Faz faço a sentido. conclusão e Uhum. eu sempre deixo ela aqui também como uma espécie de cabeçalho aqui no título 1, né? Ele fica maior Uhum. e quando eu uso o slide, ele acaba criando o slide aqui também. Sim. E termino aqui com alguma conclusão, às vezes citando algum texto que aponta para Cristo e que está relacionado com aquela passagem. Então é algo que eu gosto de fazer também nas minhas exposições, é apontar o conteúdo
do texto para Cristo. Então, independentemente de onde eu estou pregando, que nem eu expliquei agora há pouco a respeito de Gênesis 41, que é o que eu preguei nesse último domingo, boa parte do final do sermão foi fazendo aplicações com a vida de Cristo, paralelos entre José e Cristo, paralelos entre a saída de José da escravidão, de uma masmorra, né, de uma situação de humilhação para uma situação de exaltação, que é o que aconteceu com Cristo, né, que saiu de uma situação de humilhação para uma situação de exaltação. O fato de José ter sido usado para abençoar com pão muitas pessoas, né, e o fato de Jesus também ser usado com a sua própria vida por Deus para alimentar com pão, que é ele mesmo, né, o pão que desceu do céu, o mundo inteiro, né? Então, assim, Excelente. eu procuro fazer sempre essas aplicações apontando para Cristo e terminando com Cristo, independentemente de onde eu esteja falando na Que Bíblia, né? legal. E aí Que eu legal, tenho muito bom. livros como esse do Sidney Greidanos, que é o Pregando Cristo em Gênesis, e tem vários outros livros que fazem isso. E se esses textos Uhum. não fazem isso, aí eu quebro a cabeça e eu mesmo vou pensando, né? Ou às vezes uso algum versículo que está correlacionado aqui para isso. E aí uma Uhum. outra ferramenta que às vezes eu faço também que eu uso é essa, né? Se eu clico aqui no logozinho aqui da Logos, né? E eu coloco Sim. aqui Efésios 6, 10 a 20, beleza. Peraí, não é aqui. É aqui É, mesmo. Aí ele vai me dar aqui uma série de coisas. Deixa eu só rolar aqui para baixo, né? Para mostrar o sim. que eu quero. As referências cruzadas? Referência cruzada. Deixa Um eu ver ótimo se. caminho Acho que para não. isso, dando uma Aham. sugestão aqui, é você ir na ferramenta ali do lado guias, né? Então essa Uhum. é embaixo. Inclusive Opa, essa aqui. barrinha tem como expandir, né? Para se quiser, é só clicar lá embaixo perto dos três pontinhos, tem uma setinha para a direita, aí Ah, do sim, é do verdade, lado dela. aqui, né? Que aí expande, aí a Isso. pessoa consegue ver direitinho. É ruim para visualização, mas só para a pessoa se achar, né? Então, para quem está É. assistindo. E aí se você colocar o guia de passagem, eu acho que é o primeiro que já está fixado aí para você, não é Isso, é isso? isso daqui. É, Se você exatamente. colocar, aí ele dá. Eu uso bastante também. Referência Eu uso cruzada e também. passagens importantes. É. Porque aí ele vai dar uma série de opções aqui que me facilitam se eu não estou encontrando Cristo nesse texto, nas referências cruzadas, ele vai me ajudar a encontrar, porque ele vai citar Exato. possivelmente textos nos evangelhos, por exemplo, aqui eu já estou vendo, ó, Lucas 11:22. E aí tem Aham. que parar, ler, entender, né? Sim, E ver os outros passagens, porque às vezes não está no Evangelho em si, sei lá, às vezes está em João, está em Pedro, mas está correlacionado com a vida de Cristo. Então, com Cristo. ler essas referências cruzadas eu acho que é uma coisa importante também e é algo que eu gosto de Uhum. fazer. E aí ele dá várias outras Sim, coisas sim. aqui interessantes que o pessoal pode depois pesquisar. Essa aba aqui, esse guia de passagens, é realmente fantástico, né? Não, ele é Olha só que fantástico, ele é apareceu fantástico. aqui. Olha aí. Sabe o que é isso daqui? Exatamente. Exatamente. Quem é o autor Olha desse aqui livro, né? ele. Pois é, rapaz. E você sabe que Olha esse aí. livro aqui, olha só, eu não sabia que esse meu livro estava no Logos. Surpresa, descobri com você Tá aqui chegando, agora. né? Olha aí, que surpresa boa, né? Tá disponível Que aí. Vida legal, nova olha chegando pra só. gente. Então, essa Vamos. série que eu escrevi, esse livro aqui que eu escrevi, Unidos pela Cruz, que é a mensagem de Efésios, né, para a igreja de hoje, que é um comentário de Efésios, Uhum. ele foi baseado numa série de sermões que eu fiz em Efésios aqui, em que eu basicamente vou usando Logos. Esse livro aqui eu poderia dizer aqui que foi fruto do Logos também. Então, Legal. Referência bibliográfica no final tem lá, logos também, né? é, então tem muita coisa Muito bom, legal muito aqui, bom. né? Ah, eu não tenho esse livro Tem, aqui, tem esse sim. comentário. Eu quero ter, tem como comprar aqui, né? E beleza. Tem Muito tanto como legal. comprar, como você tendo, como você tem o Logos 10 e tem o seu livro físico também, você pode Uhum. cadastrar e fazer a pesquisa, né? No É, catálogo de biblioteca impressa. Mas é exatamente exato. uma coisa bem legal. E olha aí a recomendação para o pessoal Aqui, ó. também, né? Quer aprender com o Wilson como fazer sermão? O livro ali, que é um comentário de Efésios, de certa forma, está dando ideias de sermões, porque foi a partir de sermões, né, que foi feito também, Sim, né? é. Isso é bem interessante. E uma coisa aqui que eu ia falar em relação a sobre Cristo, né? Achar algo cristológico.
Se você... Deixa eu dar uma conferida bem rápida aqui, antes de fazer a afirmação. Mas vamos lá, tá? 5, 6, 10. Ok. Só ver aqui se dá certo. Dá sim. Você tem como... Eu vou colocar minha tela bem rapidinho aqui, Wilson, só para o pessoal ver também, você também. Você tem como fazer a pesquisa, né? Você vai na... Vou mostrar aqui como é que eu cheguei aqui para o pessoal, né? Então, se você vem aqui na barrinha de pesquisa, escolhe a opção livros, você está querendo algo sobre Cristo a partir da sua passagem. Então, você coloca aqui Cristo, coloca perto e coloca qual é a passagem. No caso aqui a gente está vendo Efésios 1, Efésios 6, do 10 ao 20. E aí, ele está entendendo isso aqui como uma referência inteligente. Então, qualquer versículo dentro desse escopo aqui, ele vai encontrar. E aí, ó, ele está achando aqui no comentário. Olha só que legal. Aqui, prisioneiro de Jesus Cristo, Pronto. com ligação ao 619. E inclusive o comentário que você recomendou. Aí tem enciclopédia, tem vários materiais, né? Então, essa é uma maneira boa de se achar o que está procurando também. Mas aí, deixa eu voltar aqui para a sua tela. Então, isso aqui são apenas algumas opções, né, que a gente tem. A gente está falando aqui do Logos para poder fazer sermão, né? E aqui eu estou mostrando aqui de uma maneira muito rápida, mas assim, ao longo do sermão, a gente acaba às vezes se deparando com uma palavra, sei lá, em grego, que nem a gente fez aqui, a gente precisa entender um pouquinho ela melhor, e aí a gente tem que ir para dicionários e eventualmente conhecer essas ferramentas que nem você mostrou aí de interativas, né, que mostram a armadura. Às vezes a gente precisa ir para lugares, por exemplo, lá em Gênesis, agora pregando em Gênesis, existe a citação de lugares específicos, né? Então, assim, é interessante conhecer esses lugares, saber perto de onde eles estão. Por exemplo, quando José sai lá de Hebrom, na casa do pai dele, Jacó, para ir procurar os irmãos, quando os irmãos vão vendê-lo, né? Que não era daqui, tipo, até ali no meio do mato, né? Era 4 dias de viagem, né? Então, imaginar isso, né? E como a gente sabe disso? Olhando para o Atlas que o próprio Logos aqui também dá para a gente, né? Aqui, ó, exibir Atlas. Exato. Então, ele já dá essas opções para a gente também de várias coisas legais que são possíveis de serem compreendidas a respeito daquilo que está acontecendo, né? E eu acho legal que ele já tem várias coisas já pré-prontas, né? A respeito da, por exemplo, aqui, Terábia, que é uma coisa que tem a ver com Gênesis, né? São vários mapas prontos que ele já deixa, inclusive você tem como pesquisar por pessoas, lugares, o mesmo, às vezes, um objeto ou outra entidade. Então, se você colocar, por exemplo, lá nos filtros dos mapas, ali no canto superior, se você colocar o nome de José, ele vai dar a opção de pesquisar pela pessoa de José do Egito. E aí ele vai mostrar os mapas que tem relacionado, aí em cima, né? Aí nesse espaço de digitação, onde você estava mesmo. Aí, isso, exatamente. Filtrar? Se você colocar aí, você colocar aí José, aí ele vai dar a opção, José, filho de Jacó, e aí ele vai filtrar e vai mostrar mapas apenas relacionados a ele. Então, legal. Olha só. Então, Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Legal. Tá vendo só? E aí... Então, aí, por exemplo, aqui da escravidão ao poder, né? Ele saiu aqui de Dotã, onde ele foi vendido pelos irmãos, foi levado aqui. Essa daqui é a Rota dos Patriarcas, né? Sim. E que era o caminho que os judeus deveriam ter feito para chegar na Terra Prometida, mas estava tendo guerra aqui no meio, e eles tiveram que dar a volta lá por baixo, passando pelo Monte Sinai, né? Olha aí que interessante. Aí ele chega aqui onde ele é vendido para o Potifar. Então é legal isso, né? Aqui a chegada da família de José que vem ao Egito, então as rotas possíveis. Inclusive aqui tem as especificações, né, a respeito disso. Então os filhos de Jacó viajam de Hebrom até Avaris, retornam sem Benjamim, etc, etc. Território de qualquer Gósen. E qualquer um desses itens que a pessoa escolher, ela tem a opção de abrir o factbook sobre depois, né? Então, por exemplo, você escolheu o território aí de Gósen. Aí depois você tem como clicar aqui, lá no factbook, isso. E aí ele já vai só abrir sobre Ramsés aqui, né? Olha que legal. Que é o caso da cidade. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. Então, exatamente. Eu acho que isso daqui também é legal para quem está preparando o sermão. Às vezes eu uso isso daqui para estar entendendo o que está acontecendo, onde eles estão. E principalmente num texto mais histórico, narrativo, digamos assim, como é o caso de Gênesis,
a gente tem que estar entendendo o lugar, né? Porque sai de Hebron, vai para Berseba, vai para outro. O livro de Reis também. Por exemplo, quando Elias luta com os profetas de Baal, né? Deixa eu ver até se ele coloca aqui. Esse aqui eu nunca vi aqui. Quando Elias ele luta com o profeta de Baal e aí a Jezabel promete que vai matar ele Vamos foge ver se tem dela, algum né? mapa relacionado. Vamos ver se tem alguma coisa ele Talvez tenha. fugindo. Acho que talvez vai ter Existem. aí da época do Reino Dividido, né? Algum mapa. Não Talvez. sei se tem. Aqui ele tá no Reino do Norte, né? Aqui é ele fugindo Aham. na Província de Sarepta. Sobe oceanos. Aqui é o momento final da vida dele. Deixa eu pegar o do Reino Dividido que vai dar para explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Que aí, na hora que a gente está pesquisando, o texto bíblico fala que ele está no Monte Carmelo, né? Aham. Deixa eu voltar aqui. Que é bem lá no norte do Reino do Norte, né? Então, não sei se vai aparecer Ai, aqui. que Acho que tem que legal. aproximar mais, ele vai aparecer aqui em cima, o Monte Carmelo. Vai ser. Enfim, ele sai Inclusive, se daqui. você. Se digitar Carmelo, aparece? Ali no canto onde tem todas as informações estão presentes nesse mapa, tem o Monte Carmelo? Aí em cima, acima, sobe um pouquinho, onde tá esse transparente aí, à sua esquerda agora. Essa Aqui? janelinha. Isso, Aqui? direita. Isso aí, essa aí. Vê se tem um Monte Carmelo aí. Ou não. Acho que tem bastante Acho que não. informação, né? Nós tem um monte Você aqui. tem como achar o Monte Carmelo, tem como achar. Só digitar aí. Carmelo. Monte Carmelo. Legal. Aqui, ó. Tá bem Isso. pertinho de Aí, onde eu tava. pronto. Exato. Aqui ele luta com os profetas de Baal. Aí a Jezabel fala que vai matar ele. Ele foge daqui. Aí o texto fala que ele vai até Berseba. O texto é tão simples lá em 1 Reis 19, né? Que ele saiu dali, foi para Berseba, deixou seu moço, aí foi pro deserto e queria morrer. Você pode, Mas inclusive, assim, pesquisar por Berseba também. Berseba tá lá embaixo. Nossa, ele Aqui, fugiu Berseba, ó. muito, né? Não, foi muito. Entendi. E assim, daqui ele ainda foi para o deserto, que é o deserto de Berseba, mais 40 quilômetros, que é caminho de um dia de viagem. Isso significa que ele atravessou um reino inteiro, que é o Reino do Norte, Nossa. e Aham. ele estava no norte do Reino do Norte, porque o Monte Carmelo Sim. fica no norte do Reino do Norte. Ele atravessou o Reino do Norte inteiro, foi para o Reino do Sul, e foi para Berseba, que é no sul do Reino do Sul, e quer dizer, Inclusive, você tem como fugiu saber a mesmo, né? distância em quilômetros aí, se você colocar o seu mouse mais ou menos no meio entre os dois pontos que você quer medir. E Ah, aí é? você apertar, segura Ctrl, e agora Aham. clica e arrasta para baixo. Deixa eu ver se Opa, é. peraí. Isso, olha Que aí. legal, Aí rapaz. ele, aí ele vai dar a distância de um local para o outro, mais Olha ou só. menos. Olha aí. Tem milhas em quilômetros. Mais ou menos. Aqui tá 80 quilômetros, me falta um pouquinho ali, né? Talvez uns 90 quilômetros, né? Mais ou menos 100 Por aí. quilômetros. Uma estimativa você tem. Mas aí o texto bíblico fala que ele andou mais um dia de viagem, que nas medidas bíblicas é 40, então ele mandou mais de 100 quilômetros num dia para fugir dela. Sim, Então é legal isso. visualizar isso, porque às vezes se você não tem essa dimensão, parece que ele saiu daqui e foi para lá sem, né, sem muita Exato. referência, né? Na minha geografia, Fazer isso com as a questões de geografia Jesus então é bem também relevante, né? é muito relevante, muito relevante. Isso é Legal, bom. muito legal. Eu acho que é isso Isso é aí. muito Uma coisa que eu ia bacana. perguntar é se você poderia mostrar um sermão pronto seu, um que você escreveu aí, Claro. qualquer um que você preferir, só para o pessoal ver então como é que fica um sermão finalizado. Mas aqui eu acho que a gente Show. já teve muita informação legal de como você prepara sermão, e aí as pessoas de casa podem ver aquilo que se adequa a elas, aquilo que pode ser adaptado, né? Você costuma usar o gerenciador de sermão, Wilson? Uso. Assim, com menos frequência, ele tá até aqui salvo, ó. É, Mas eu gosto de ver principalmente quando tenho dúvida de alguma coisa que eu já falei, aí tá aqui, ó. isso. Então E eu você tem gosto como de. visualizar só como texto também, né? Se ao invés de usar esse é, calendário radial, você escolhe grade semanal ali, você tem como ver Aqui, né? mais fácil assim, de pesquisar por informações. É, Isso. Aí ele tá mostrando só desse ano, né? Mas se você tirar, você vai ver todos os seus isso, sermões. E aí o que eu acho exato. interessante é para alguém, principalmente alguém como você, que acaba recebendo muitos convites para pregar fora, inclusive estamos esperando para você vir aqui na Igreja Batista Reformada de Jundiaí pregar, vai ser uma alegria.
E aí você consegue ver o sermão que você tem e onde você pregou. Então, tipo assim, já fui naquele local e já preguei esse sermão, né? Agora eu tenho que pregar outro lá para não repetir. Então isso é Exato. bem interessante também. É. Ó, esse daqui é um exemplo, né, de um sermão que eu fiz. Aham, Eu coloquei como título legal. Apesar de Nós, foi em Gênesis 31, então Aham, 10 semanas atrás ainda, praticamente. Então, é como eu disse, eu faço uma introdução, aí vou versículo por versículo fazendo algumas considerações. legal. E Essas aí, considerações que eu faço aqui já são o resultado da pesquisa dos comentários, das bíblias de estudo e tudo mais, né? É como eu disse, sim. antes eu colocava tudo aqui. Aí comecei a perceber que eu me atrapalhava demais com aquele mundo de informações que eu ficava com vontade de falar para todo mundo porque eu achava muito legal, mas às vezes era entendeu, só Sim, para mim. Então eu comecei sim. a diminuir isso daí para poder ficar só com aquilo que eu entendia que era bom para mim, tá vendo? Às vezes tem um pouco mais de explicações. E assim, isso daqui é um resumo de algo que eu começo com isso daqui, então, por exemplo, essa parte aqui, né? Uhum. É basicamente para eu bater o olho e saber mais ou menos aquilo que o texto está querendo dizer, mas a partir disso daqui eu discorro além, baseado naquilo Sim. que eu li nos comentários, né? Aí É eu um cito ponto de outras partida ali, passagens, né? exato. Então, por exemplo, aqui eu estou em Gênesis 31, 19, aí como eu disse, às vezes eu uso textos para fazer a ilustração, que nem no caso aqui eu fui para Ezequiel 21, Zacarias 10, e aí eu volto para o Gênesis 31. Deixa eu ver até aqui, Gênesis 31, 27, 28, 31, 34. Aí tá vendo? Aí eu voltei, fui lá para Levítico 15, aí Uhum. voltei E para aí Gênesis voltou 31. 31. Esse capítulo é longo, hein? Versículo É. 50, 53, 55. Aí, beleza. E eu fiz o capítulo É. inteiro. Sim, Então, sim, sim. aí depois eu termino com uma conclusão e tá vendo aqui, ó? Normalmente que eu expliquei sobre Cristo, né? Eu tento Uhum. aplicar aquilo que eu prego, tá vendo aqui, ó, em Gênesis 31, podemos ver Cristo na história de Jacó, deixando a casa de Labão. Isso daqui é só uma lembrança para mim, mas aí aqui já está Sim. bastante fresco na minha cabeça tudo aquilo que Uhum. o capítulo aponta para Cristo. Então, é mais do que. Eu Sim. dificilmente leio isso daqui. Eu só vou ler se eu me perder mesmo. Mas aí eu vou bater o olho nas Aham. primeiras palavras aqui, já vou lembrar, e aí eu falo de cabeça, por já ter estudado, aquilo que o texto Sim. aponta para Cristo, né? Então, esse Sim. daqui é um tipo simples, né, de sermão de esboço. Uhum. Não, mas muito legal. Porque é bom a gente ver essa variação. Por exemplo, você é um ótimo pregador e nós temos outros ótimos pregadores, mas não necessariamente vocês escrevem da mesma maneira, estudam da mesma maneira, mas conseguem pregar a palavra de Deus de uma maneira que edifica pessoas. Isso é legal. A gente vê que a gente não precisa ser uma cópia de alguém, mas que a gente pode aprender com todo mundo e ver o que é que vai se adaptando à nossa realidade. Essa é a ideia desse quadro que a gente está começando aqui no nosso canal no Logos, que é de poder ter essas conversas assim interessantes e aprender com vocês. Muito legal mesmo. Legal. Wilson, Muito muito bom. obrigado por essa oportunidade da gente conversar aqui. Eu agradeço pelo teu tempo, pela sua disponibilidade com a gente. Espero que a gente tenha Imagina, outras foi um prazer. oportunidades. Quem sabe depois a gente possa falar sobre como você usa o Logos para dar aula ou para Oh, vai nos ser um seus estudos, prazer. seu devocional. Isso aí vai ser muito legal para a gente também. Então, obrigado mesmo pela disponibilidade. Viu? Valeu, foi um prazer, Saur. Estamos sempre aí à disposição, viu? Excelente, brigadão. E você aí de casa que nos assistiu, quer aprender mais sobre como pregar, como preparar sermões também com o Wilson, basta você pesquisar aí pelo nome dele no YouTube, nós temos vários vídeos, várias palestras, e o Wilson, inclusive, deixa aí para o pessoal, mais uma vez, o nome da sua igreja, e se você tem Uhum. as suas redes sociais também, na verdade, para o pessoal poder acompanhar. Eu vou colocar na descrição, mas só para o pessoal poder acompanhar. Aqui a igreja é Igreja Batista Liberdade de Araraquara. Se alguém estiver aqui passando por Araraquara, é mais do que bem-vindo a nos fazer uma visita, ter um tempo com a gente aqui de comunhão. E a nossa igreja tem um canal no YouTube que é IBL Araraquara, onde tem todas as séries de sermões que eu já preguei desde 2000 enfim, desde o início, desde 2008, 2009, alguma coisa assim. Essa série toda de Efésios, Legal. por exemplo, que deu origem ao livro, né, Unidos pela Cruz, está todo lá, né? E outros, né?
Aí tem as minhas redes pessoais, basicamente tudo é Wilson Porte JR, que é como está aqui no meu Legal, nome aqui no vídeo, né? Então é no excelente. Twitter, no Instagram e no Facebook, são as redes sociais. Basicamente o que eu posto no Instagram, quando posto no Instagram, que é muito raro, vai para o Facebook. Eu Uhum. confesso que eu sou muito ruim com rede social, interajo muito pouco, deveria usar mais isso, para a glória de Deus. Mas eu uso muito pouco Não, rede mas social, de fato. Onde eu leio, vejo um pouco mais é no Twitter, interajo, tento interagir um pouco mais lá. Mas são as redes aham. sociais que, quando eu interajo, são estas. Todas elas são Wilson Porte JR. Excelente. Então, para quem quiser acompanhar o Wilson, ver os sermões dele, já sabe aí o canal da igreja, também tem as redes dele. E é isso aí, pessoal. Se vocês também querem ver mais conversas assim, deixa aí nos comentários quem você quer que a gente entreviste, que a gente converse sobre como preparar sermão. E fique com os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!